Quando você entra no estádio vazio, no Morumbi vazio hoje, para mim à noite ainda, você consegue escutar a voz do torcedor cantando numa noite de Libertadores. Então, assim, se você ficar em silêncio no Morumbi, mesmo aos 40 e tantos anos, você ainda vai lembrar dos grandes jogos que você fez, porque o barulho do torcedor ele está sempre presente, mesmo com as arquibancadas vazias. Para a gente que viveu, né, para mim e para tantos outros que viveram essa história de uma maneira, de uma parceria tão grande, porque eu aprendi não a jogar pelo São Paulo, eu aprendi a torcer pelo São Paulo. Então, esse barulho, a cada vez que eu entro no estádio, mesmo não podendo mais jogar, ele se faz presente comigo. O tricolor, tu és a paixão, o tricolor, tu és a alegria, o tricolor, tu és meu viver, o tricolor, eu amo você, como eu te amo, tricolor, como eu te amo demais, o dia que tu não existir, eu não quero sorrir nunca mais. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor. Como começou o São Paulo Futebol Clube? Então, a primeira coisa que eu falo é: não existiu o São Paulo da Floresta. São Paulo é um só desde 1930. Mesmas cores, mesma camisa, mesmo símbolo. São Paulo Futebol Clube nasceu da dissidência de jogadores e sócios do Clube Atlético Paulistano, que havia abandonado o futebol, se uniram com o clube, a Associação Atlética das Palmeiras. O Paulistano foi o primeiro grande clube brasileiro, tinha feito aquela viagem para a Europa, para a França principalmente, em 25, foi quando o mundo descobriu o Brasil, futebolisticamente falando. Quando o Clube Atlético Paulistano, que tinha um timaço de futebol, parou com as atividades que era contra o profissionalismo, contra uma série de coisas, muitos dos jogadores foram jogar no São Paulo. Fundou-se um São Paulo, que era uma mistura de estudantes, de gente da sociedade. O Paulistano tinha uma poderosa torcida e ele tinha vamos dizer, a elite de São Paulo, eles ainda tinham muito poder e tinham dinheiro, e o São Paulo nasce com isso. O São Paulo não foi um clube novo, não foi um clube que pediu registro do nada. Na verdade, para a federação da época, o São Paulo era a continuação da Associação Atlética das Palmeiras. Só que, no peso da união daquele sócio do paulistano, que tinha toda uma história de 11 vezes campeão paulista, com a Associação Atlética das Palmeiras, que tinha a Chácara da Floresta, foi tão significante e marcante que para sempre será essa data, 25 de janeiro de 1930. A sorte de São Paulo também é que o nome ajudou o São Paulo. São Paulo da Garoa, São Paulo Futebol Clube, São Paulo. O símbolo foi criado por um alemão, Walter Ostrich. Não sei se ele era uma espécie de designer da época, o termo exato, mas ele desenhou o escudo do São Paulo e a camisa nasceu o branco, comum aos dois clubes, o vermelho do paulistano e o preto da Associação Atlética das Palmeiras. Tudo já é diferente no São Paulo, né? E eu pude perceber isso por conta do hino, da camisa. O símbolo não fica aqui, né, da camisa 1. As listras. O símbolo também não é redondo, né? É só um coração de 5 pontas. E esse time nasceu grande e favorito. Ganha o título de 31, tem um timaço e tal, Freder Rache, Luizinho, Araquém, mas aí se atira naquela aventura do Trocadeiro, que era um prédio muito caro no centro da cidade, e começam a fazer alguns desmandos, há um racha dentro do clube, o clube perde a capacidade de sobrevivência e fecha. Mas infelizmente esse São Paulo acabou. E um grupo de pobretões, mas de idealistas,
né? Chefiados por Monsenhor Dr. Francisco Bastos, figura de destaque no clero, o Tenente Porfírio da Paz, o Dr. Frederico Antônio Germano Menze, Jaime Roso, Gumercindo Nascimento de Luca, Francisco Pereira Carneiro, todos homens pobres, mas idealistas, e queriam ressurgir o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que ressurgiu em 16 de dezembro de 1935, o que ele era? Ele era somente os seus sócios, os são paulinos mais aficionados, que não queriam deixar o São Paulo morrer. Porque o São Paulo não tinha mais nada. Eram os sócios e os símbolos. Era a fé que movia a sua torcida a comparecer, a torcer, a incentivar. Então criou-se esse slogan, que ele era o Clube da Fé. O São Paulo ficou conhecido como Clube da Fé por causa de um artigo do Tomás Mazzoni, em 1937. Vendo toda a dificuldade que o São Paulo passava e todos os esforços que toda a torcida e sócios faziam para manter o clube ativo, e foi nesse artigo que ele batizou o clube de Clube da Fé, porque só a fé movia as pessoas daquele jeito. A fé que tudo um dia ia dar certo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Então o São Paulo, em 1938, passou a jogar ali na Rua da Moca. Durante pouco tempo, porque em 1940 foi inaugurado o estádio do Pacaembu, e aí a Rua da Moca ficou pequena para qualquer jogo. O tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. No dia da inauguração, estava lá o Getúlio. No instante em que o São Paulo entrou na pista do Pacaembu, a plateia começou a bater palma desesperadamente. E o doutor Getúlio Vargas perguntou ao doutor Adhemar de Barros, qual o nome desse clube? O doutor Adhemar disse, São Paulo Futebol Clube. É o mais querido da cidade. A turma gritava, São Paulo, viva o São Paulo. Era um Viva São Paulo, que era uma resposta à ditadura. Daí, o clube mais querido da cidade. E nessa época, o São Paulo sempre quis fortalecer uma identidade de o verdadeiro clube brasileiro, o verdadeiro clube paulista. Porque os outros ou eram de colônias inglesas, espanholas, italianas. O verdadeiro clube paulistano, brasileiro naquela época, era o São Paulo. E isso só veio a mudar depois com a nacionalização do São Paulo, quando chegou o Leônidas. O Leônidas tinha parado de jogar no Flamengo. E aí nasceu a ideia, no São Paulo, de promover algo impensável na época, porque custaria muito caro. Estava com problema de joelho, ninguém acreditava muito que ele tinha futuro, já estava meio veterano, ele já tinha lá chegando aos 30 anos. O Leônidas estava longe de ser um bonde, tinha sido um grande jogador, formado naquelas várzeas cariocas, formado ali São Cristóvão. No dia que ele chegou na estação Roosevelt, tinha milhares de pessoas lá. E ele ficou entusiasmado. O Leônidas foi carregado nos braços do povo até a sede do São Paulo, na Avenida Ipiranga. Foi um acontecimento inusitado, e muito mais inusitado a estreia dele. No dia 4 de maio de 42, ele estreou pelo São Paulo, no Pacaembu, no jogo que até hoje é o recorde público do Pacaembu contra o Corinthians. Foi 3-3 o jogo. O que ele conhecia de futebol era uma coisa fantástica, porque ele era um homem bastante completo. Ele batia bem de pé esquerdo e pé direito, cabeceava bem. Então ele tinha todas as qualidades para ser um atacante completo, e ele era. No terceiro jogo dele, contra o Palestra, um clássico, ele fez o primeiro gol de bicicleta e o Geraldo José de Almeida foi a loucura no rádio. O bonde de 200 contos marcou de bicicleta. Não, acabou com a história. De bicicleta, o bonde de 200 contos fez um gol de bicicleta. Ele foi um gênio do futebol. Todo mundo conhece. O nome Diamante Negra veio da França em 38, né? Eu posso me considerar, talvez, o homem que difundiu, porque fazia com mais constância esses lances, e talvez tivesse sido mais feliz. Mas não tem a veleidade de ser o criador, o autor do lance de bicicleta, não. Que foi denominado depois de bicicleta. Antes se usava, dizia que era Belfort, outro era Pucheta. Haviam várias denominações
desse próprio lance. Mas acabou os críticos brasileiros achando que os movimentos se assimilavam muito com a bicicleta ao inverso, que é com os pés para baixo, mas que nós fazíamos com os pés para cima. E aí começou aquele timaço, né? Gijo, Piolim, Renganeschi, Luizinho, Sassi, Leônidas, Remo, Pardal, Teixeirinha. E essa equipe acabou sendo conhecida como rolo compressor. Esse time começou a dar ao São Paulo uma super força. E então os adversários do São Paulo diziam que ele seria campeão quando a moeda caísse de pé. Se der cara é o Corinthians, se der coroa é o Palmeiras. E o representante do São Paulo inconformado. E o São Paulo? Para ser campeão tem não sei o quê. Aí teriam respondido, só se a moeda caísse em pé. Ela caiu em pé, deu São Paulo. O próprio Leônidas se encarregou de, no momento em que o São Paulo conquistou o título, ele pegou uma moeda e conseguiu colocá-la em pé. E isso foi um acontecimento que, obviamente, nunca foi esquecido, né? De 43, o forte do São Paulo era a linha ofensiva. Tinha Leônidas, tinha Sastre, tinha Remo, tinha Pardal. A partir de 46, 47, fortaleceu o meio de campo, Rui, Bauer e Noronha. Eram 3 jogadores de uma técnica esmerada, muita elegância no toque de bola, no passe. Então, o São Paulo era um time que privilegiava a classe. Não era time de correria, jogava tecnicamente muito bom. E essa fase é a fase áurea do São Paulo. Um timaço, novamente, e talvez tenha sido o maior time da história do São Paulo, né? O São Paulo não tinha estádio. O São Paulo tinha o Canindé. E o Canindé era um tanto vergonhoso. Muita gente fala que o São Paulo, na Revolução, na guerra, tomou conta daquele clube que pertencia aos alemães. Não foi bem assim. A área toda pertencia ao senhor Vanucci, que vendeu para o São Paulo Futebol Clube. E era um campinho que cabia 5.000 pessoas, 10.000 pessoas no máximo. Que era mais um campo de treinamento. Eram 2 grandes times em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, 2 estádios em São Paulo, né? O Parque Antártica e a Fazendinha. O São Paulo era o novo, né? Um belo dia, eu me dirigi ao presidente do São Paulo Futebol Clube e digo, escuta aqui, por que nós não construímos um estádio? Ele falou, por quê? Porque nós não temos dinheiro. E era verdade. Porém, eu disse a ele, mas o dinheiro tem que vir do sócio, do torcedor, porque se nós admitirmos a ideia da possibilidade de construir um estádio, você não tem a dúvida que tem milhares de São Paulinos que vão aderir. Muita gente pensa que a venda do Canindé foi o começo do Morumbi. A venda do Canindé serviu para pagar as dívidas do São Paulo Futebol Clube. E o Morumbi foi lançado praticamente sem dinheiro, com a venda de ideias. E nos anos 50 começa com Cícero Pompeu Toledo e tal, e a turma lá, a desenvolver o projeto do Morumbi. Em 15 de agosto de 1952, chamou para benzer o local Monsenhor Francisco Bastos. Foi lançada a pedra fundamental do estádio, ainda sem projeto. E é claro que para fazê-lo, havia que sacrificar alguma coisa. E o que se sacrificou foi o time de futebol. Além de futebol, o São Paulo começou a manter equipes de atletismo. Ademar Ferreira da Silva foi campeão de boxe com Éder Joffre, família. Então ele foi ganhando dimensões de um clube poliesportivo. Eu comecei pelo São Paulo Futebol Clube e terminei como São Paulino no boxe. Ele começou treinando desde pequeno na academia do próprio pai, o argentino Kid Joffre, e a academia sempre foi ligada ao São Paulo.
Então, enquanto ele era atleta amador, ele era um atleta filiado pelo São Paulo Futebol Clube. Depois que se profissionalizou, perde esse vínculo, só que ele sempre manteve isso no coração. Aí, nas Olimpíadas, não podia disputar pelo time. Era pelo país. Então, eu disputei pelo Brasil, mas São Paulino. E aí que é um ponto que muito torcedor confunde. Muitos pensavam que as estrelas douradas eram por causa do Mundial, do futebol, mas não era por causa dos recordes mundiais do Ademar Ferreira da Silva. Durante muitos anos, eu participei com a camisa do São Paulo Futebol Clube, a ponto de a diretoria reunida modificar estatutos e que fosse colocada na bandeira do São Paulo, logo após 52, uma estrelinha de ouro. No México, ao recobrar para o Brasil o recorde mundial, o São Paulo colocou a segunda estrelinha. São as duas estrelas que tem na bandeira do São Paulo. Porque recorde mundial de atletismo e Olimpíada e Pan-Americano não era fácil. E o Ademar foi fantástico, fantástico. Eu sou São Paulino e sempre dei o meu sangue para o São Paulo Futebol Clube. A primeira grande imagem que sempre me vem à mente do São Paulo é 1957, com dois nomes. Bela Gutmann como técnico, Zizinho como jogador. Porque tem técnico que mandava fazer, faz isso, faz aquilo, mas não ensinava como é que era. E o Bela Gutmann não. Ele imaginava mais ou menos o que ele queria e fazia a gente jogar a forma mais fácil possível. Era de um lado para o outro, do outro para cá. Era um negócio de zigue-zague dentro do campo. Para ver o Zizinho, você tem que calcular um cara que ninguém tira a bola dele, que passa perfeitamente, que cobra faltas maravilhosamente bem e com raça. Na minha opinião, e de um tal de Pelé, foi o jogador mais completo que eu vi jogar, né? E o Zizinho veio e deu o campeonato 57 para o São Paulo. Era uma equipe forte, tecnicamente muito boa, e foi campeão com muita facilidade, não tinha dificuldade de jogar. Portanto, o São Paulo tinha uma grande equipe. A história do canhoteiro no São Paulo é fantástica, porque um belo dia aparece um ex-técnico de futebol com uma magricela lá, que ninguém tinha ouvido falar nele, e ele dizia para o Fiola: põe ele para treinar que vocês vão ver o talento que vocês estão contratando. E o Zizinho dizia assim, o grande, jogando pelas beiradas, o grande foi canhoteiro. E a Garrincha era um louco. O Zizinho me disse isso. Foi a maior ponceira que eu vi jogar no mundo. Foi o canhoteiro. A bola podia vir vesga do jeito que fosse, ele punha a ponta do pé esquerdo, trazia a bichinha. Driblava, ele driblava para fora, para dentro, no meio das pernas. Fazia o diabo, não dá para acreditar. E cruzava sempre na cabeça dos caras. Eu vi o canhoteiro perguntar sempre pro seu João, era o cozinheiro. Falei, seu João, não vai esquecer da minha vitamina. E ele, pô, eu comigo pensava, pô, mas esse cara joga tanto, que vitamina que ele toma? Acho que eu também vou, né? Vai marcar nessa, né? Na cozinha do Pacaembu tinha 2 entradas, né? E ele vinha por aqui, eu falei, bom, eu vou dar um jeito de ir por lá e ver que vitamina é essa. Era um copo de caipira desse tamanho, esses copão grandão, liso. Na primeira fase, as obras não eram tão pesadas. Era nivelamento, assoreamento, era a construção das sistemas de drenagem. O concreto erguido mesmo não foi nessa fase.
começou justamente em 1956 para 57, que foi o último título do São Paulo nos anos 50. A partir daí é que os discursos rarearam, porque ou é jogador ou é concreto. Havia muita gente que nem admitia a ideia de pensar tirar um dinheiro do estádio para fazer futebol. E o meu grande trabalho era convencer o São Paulino. Quando a coisa não ia bem, o futebol não ia bem, mas vamos ter paciência. Temos que chegar lá. Temos que construir a base para depois obter os resultados. São Paulo, nesse período, ele teve 2 grandes jogadores. O Roberto Dias foi criado no São Paulo. O Roberto Dias foi o São Paulo. Ele chorava, ele vibrava, ele lutava. E era um bom jogador. Tinha uma estatura mediana para jogar na posição em que ele jogava. Mas era um grande jogador. E teve o Bené, médio volante, médio volante, que era do Guarani. O que valia era a expectativa da construção do Morumbi, né? Aqui cada sócio ajudou. E eu era um sócio. Então, eu e meus colegas lá do Mackenzie contribuíamos. O Morumbi foi feito pelos sócios, com dinheiro dos sócios. A gente atendia o sócio ou não sócio, ia na casa deles para vender a cadeira cativa. Eu vim de várias cadeiras cativas, mas o campeão era o seu José Poi mesmo. Não havia São Paulino que não tivesse o prazer de receber a visita do astro que ele idolatrava, né? O Morumbi é o sonho tricolor que o saudoso Cícero Pompeu de Toledo plantou e que Laudo Natel e seus companheiros fizeram germinar. O São Paulo Futebol Clube, que tinha de seu apenas 11 camisas e uma tradição de fé inquebrantável, hoje é isto. Um clube que honra o slogan de São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo. É o maior patrimônio esportivo já construído pela iniciativa particular. O monumental estádio Cícero Pompeu de Toledo já é uma realidade. Este é o São Paulo Futebol Clube de hoje, que não para de crescer. Sua fé fez brotar do solo do Morumbi um sonho que parecia impossível. Toda inauguração provoca interesse, não apenas na torcida, mas no público em geral, porque inaugurava-se o melhor e o maior estádio de São Paulo. Esse dia foi um dia de glória, inauguração do Morumbi. Antes de eu fazer o primeiro gol no Morumbi, eu tinha assustado uma bola na trave já. Aí comigo, isso me lembro perfeitamente. Falei, hoje não é meu dia, mano. Aos 12 minutos, o Sporting que estava atacando, o Fernando Sato, ele desarmou, entregou para o Gonçalo, e eu desloquei para o meio, e o Jonas foi para a ponta direita. E o Gonçalo lançou o Jonas. E o Jonas caprichou no cruzamento e eu subi na frente do Gino Orlando e fiz o gol. E como foi um meio mergulho, a imprensa já saiu logo na semana seguinte falando, não, agora não é mais gol de mergulho, é gol de peixinho. Quando você fala São Paulo, você associa o Morumbi. Por exemplo, se o São Paulo tivesse que sair daqui hoje, ia criar uma crise de identidade brutal, porque não vai ser mais o São Paulo do Morumbi. Um estádio que, como diziam na época da construção, era para ser do tamanho do sonho do São Paulo, do tamanho do sonho do São Paulino. Eu acho que foi o melhor investimento naquela época, um sonho que parecia absurdo. Eu acho que foi a melhor coisa que o São Paulino fez. Todos estão sempre aqui comigo, torcendo por esse clube, por esse time, por esse estádio que nós transformamos sempre no campo dos sonhos. Você não imagina, quando eu chego perto do Morumbi, a satisfação que a gente tem. São coisas indescritíveis, sabe? É difícil você pôr para fora o que você sente. Porque quando eu cheguei aqui, o São Paulo fazia 13 anos que não era campeão. Mas eu não ligava. Aquela contenção de despesa, né? Que estava construindo o estádio, então não tinha uma equipe daquela boa mesmo. Naquela época se investia mais no estádio, né? Aí já começaram a investir no plantel, onde se formou equipes poderosas na década de 70. Então fui jogar com o Gerson,
Pedro Rocha, Toninho. Nossa, minhas pernas tremiam. Pedro Rocha era um jogador extraordinário, uma figura humana incrível. Era um jogador que, ao mesmo tempo, era meio armador, ele era um goleador. Pedro era um jogador brilhante, era um gentleman, né, jogando futebol. Ele dava muita força pra gente que era jovem, né? Tinha o Muricy, tinha o Serginho, tinha o Zé Carlos. Aquele time de São Paulo de 70 e 71 ganhava de 1-0, 1-0 era goleada. Todo fechadinho atrás, bola pro Gerson pro Teto, troma com o goleiro, Toninho vem e faz o gol. Sai, entrando Teto, sobrou para Toninho, atenção, caiu o primeiro gol, Toninho! Aí o São Paulo começa a ganhar, que era uma novidade. Assim que o Morumbi foi entregue, eu falei, agora eu preciso montar uma equipe para tentar ganhar um campeonato, para dar uma satisfação para essa torcida. E tive sorte que logo no primeiro ano ganhei um campeonato, no segundo ano tornei a ganhar. Na minha época tem que ganhar. Joguei de São Paulo. Não adianta, tem que ganhar. Para mim, a melhor fase da minha carreira foi nessa época. 7-1, 7-2. Na área, Toninho, boa jogada, Toninho, gol! Participei da Libertadores de 72, mas a grande frustração foi a de 74. Chegamos na final com o Independente. Ganhamos aqui em São Paulo, fomos a Buenos Aires, perdemos, e a Negra nós fomos para Santiago. Nunca o São Paulo chegou tão perto de um título da Libertadores e entregar o caneco para os argentinos perdendo um pênalti no final do jogo foi pior ainda. Zé Carlos Serrão ficou marcado na lista negra da torcida tricolor. Ninguém quis bater o pênalti, entendeu? Ele não era o batedor oficial do São Paulo, né? Era outros mais experientes, mas sentiram na hora que a coisa estava muita pressão, e aí ele resolveu bater e perdeu e ficou marcado por isso. E a gente foi campeão em 75. Não era um timaço, mas era a união muito boa. Correu para a bola, tirou, defende Valdir! Campeão no São Paulo! Campeão paulista de 1975! Aí se descobriu o tamanho da torcida do São Paulo. Pelo menos ter ideia do tamanho da torcida do São Paulo. Serginho também foi. Tocou. Chicão levantou. Vai Serginho, atenção! São Paulo! Primeiro gol! Serginho! Aí pegou naquela fase que o Serginho, o Chulapa foi suspenso, né? Até ficou fora da final. Abraça, Sérgio. São Paulo buscando. Serginho empata no último instante o São Paulo. Luiz Côntaro não marcou. Luiz Côntaro deu um impedimento. A minha Copa realmente era 78, né? Estava numa fase espetacular no São Paulo, estava voando mesmo, né? E aí teve esse episódio. Deu dar um bico na canela do Bandeirinha. Vandevaldo Rangel deu impedimento. E o Serginho, inconformado, foi e chutou. Se eu soubesse que eu ia tomar onda, eu tinha arrancado a perna dele fora. Podia fazer aquilo, né? Não podia, né? Mas, enfim, ele perdia, ele tinha o sistema nervoso dele, né? Foi um biquinho de leve só. Fez aquele estardalhaço todo, tá entendendo? Mais um motivo, ali já também estava num bom momento, tomei 100 dias de gancho. Por causa daquele biquinho só, coisas pequenininhas. Negrão, foi calma, meu, pode ser bravo demais. Acho lá mas era um cara, assim, era muito bom ele. Ele, ao mesmo tempo, era muito explosivo, mas ele era um cara bom, assim, em coração. Serginho Chulapa era um doce de pessoa, arteiro que só, né? Brigava lá no campo, mas quando vinha para conversar, ele era super amigo, né? Eu encontrei bastante dificuldade, bastante obstáculo na minha carreira mesmo aqui dentro de São Paulo. Mas eu soube suprir essa má fase que eu tive aí uns tempo atrás, desde o começo do juvenil. E graças a Deus consegui pular todos os obstáculos tranquilamente. No começo foi visto pela torcida do São Paulo com certa distância, é um grosso. Mas não era nada. Pô, a gente jogava muito bem. Eu me lembro, por exemplo, da estreia do Serginho. Serginho, esse que está ali atrás, conhecido depois como Serginho Chulapa. E a própria paixão pelo Serginho fez com que a minha relação com o São Paulo tivesse um componente de uma inflamação de paixão, assim, onde eu passei a ir aos estádios quase que sempre.
Ele fez não sei quantos gols aqui. Eu falei, negão, pelo menos uns 40% dos gols que você fez no São Paulo, fui eu que passei para você. Conseguir ser o maior artilheiro da história de um clube como o São Paulo, dá um currículo espetacular para mim, né? Feliz de ser o maior artilheiro até hoje, que dificilmente alguém pega. Tentaram me pegar, mas não conseguiram, né? Olha o segundo aí. Serginho arrematando com 3 atrás dele. A forma do campeonato era diferente. Era por grupos, classificava. Então, na hora H, o time funcionava. E nós sabíamos que o Atlético ia ser muito difícil. E nós fomos para lá com aquela dúvida, né? Jogava Reinaldo, jogava Serginho ficou, tá suspenso, aquela confusão toda. Aí domingo de manhã tocou o telefone, aí era um dirigente de São Paulo, ele falou, mas você tem que pegar o Chulapa, e trazer ele aqui para Belo Horizonte. Eu falei, você tá louco, essa hora, onde que eu vou encontrar o Chulapa? O Chulapa deve estar numa balada ainda, acho que lá era 9 horas da manhã, o Chulapa, eu não vou encontrar ele nunca, cara. O jogo era 4 horas. Ele me achou num bar lá na Casa Verde, já com passagem comprada, tudo. Falei, pô, mas esse negócio, você vai pra Belo Horizonte, pô, fazer o que lá? Não, o Minelli quer armar um esquema lá. O que você tá fazendo aqui, moleque? Falei, vim buscar você, meu. Os caras querem que eu te ponha no avião aí, meu, você tem que ir pra Belo Horizonte. Falei, meu, é loucura, meu. E tava chovendo pra caramba, tava feio o tempo. Aí peguei um jatinho, você vai? Eu falei, eu não. Aí eu fui sozinho, né? Maior medo, né? Uma chuva que tava lá também. Aí foi com uma estratégia do Minelli. Aí cheguei no Mineirão, entrei no vestiário, troquei de roupa, né? Comecei a fazer o aquecimento e o Minelli deixou a porta aberta. Era tudo uma encenação, porque não podia jogar. Aí o técnico do Atlético entra em pânico. Manda chamar o Reinaldo. Diz, bom, se o Serginho vai jogar, eu jogo o Reinaldo também. E foi aqui só ameaça, né? Antes do jogo, ameaça. Os caras ameaçando o Reinaldo. E aí o São Paulo chegou com o Chulapa e falou, tá bom, se pôr o Reinaldo, eu ponho o Chulapa. Os dois eram artilheiros, né? Os dois eram os principais artilheiros. E acabou que aconteceu do empate. E eles não conseguiram fazer nada também. Tiveram chance nenhuma, tal. E foi pro pênalti. Pênalti agora é na malandragem, né? Eu saí fora, porque eu não sou de bater pênalti. A coisa voltou para mim, né? Eu falei, pô, eu preciso dar tirar um pouco a concentração desses jogadores. E eu comecei a falar, né, que o Atlético, vocês estavam nervosos, os jogadores estavam nervosos, que o Atlético tinha a responsabilidade de ganhar, que eu ia crescer dentro do gol, que o gol ia ficar pequenininho. Autoriza Toninho Cerezo. Inicia uma caminhada, bateu, errou Toninho Cerezo. O humor desequilibra as pessoas. É a maneira mais inteligente de se fazer. Ele fazia isso, aquilo deixou o pessoal do Atlético, que era um time melhor na época. Até chegar a cobrança do Márcio, última cobrança. Aí eu cheguei e passei a mão nele, né? No bumbum dele. E ele olhou para mim assim e tal. Eu falei, esse já tá no papo. A torcida do São Paulo agora é para que o Atlético erre essa cobrança de pênalti. Zé Sérgio está fazendo sinal para o Valdir que a bola vem no canto direito dele. Atenção, partiu Márcio, errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Vitória da raça, vitória da vida, vitória do São Paulo. Por isso é que São Paulo é o clube da fé. Quando na verdade ninguém esperava, o São Paulo consegue chegar até lá. Só uma coisa importante, Rubens Minelli, tricampeão seguido do Brasil. Nós tivemos realmente muita satisfação de ver o nosso trabalho coroado de êxito, porque o São Paulo, tido e havido e desacreditado quando nós iniciamos o trabalho, foi uma equipe que teve uma conduta regularíssima. O Minelli foi o treinador assim que começou no Brasil mudar o futebol brasileiro, o Minelli. Ou seja, foi na época o cara que eu mais aprendi no que diz respeito assim, a futebol tático, que antes não era tanto assim, né? Então ele começou a inovar. Na falha da zaga, o Valdir Pérez.
Preparou, tocou, Serginho, gol! São Paulo tinha feito investimento, vários jogadores chegaram, né? E deu certo, né? Eu acho que tanto com 80 como 81 o time era fortíssimo. Pode levantar outra vez, essa é perigosa, de cabeça, Renato, gol! Boa bola para Mário Sérgio, lançou Everton, bateu, soltou o goleiro Serginho! Golaço do São Paulo! Era Renato, Paulo César, Dario Pereira, Oscar. Foi mais ou menos a base de 80, foi a base de 81. Oscar era um jogador que cabeceava muito bem, se posicionava, não era tão técnico, e o Dario já era muito mais técnico, sabia jogar. Então combinou muito bem o futebol dos dois e formou uma dupla de zaga mesmo excepcional. Um completava o outro. Na hora de sair pro jogo, saiu o Dario. Né? Na hora de segurar o jogo, o Oscar que comandava ali na defesa para segurar o jogo. O São Paulo, nessa época, nesses 10 anos, ou era campeão ou era vice, campeão ou vice. Então não tinha crise. Agora com perigo, bola perigosa lá na entrada da grande área, subiu o Renato Sá ajeitou para Baltazar, dominou, golaço! Pena que não ganhou aquele campeonato, né? Era só as injustiças de finais, né? Só que o Grêmio também tinha um grande time, né? Enfim. E a gente acabou surpreendido um dia que a gente lembra até hoje, muito triste, porque estava lotado o Morumbi, só tinha São Paulino e era duro você sair, aquele silêncio, mundo triste. Isso foi uma frustração muito grande, porque a gente achava que aqui a gente ganhava e que ia ser campeão brasileiro aqui dentro do Morumbi. Agora à noite o estádio do Morumbi recebeu um público diferente. Pelo menos 30 mil pessoas, a maioria crianças e adolescentes, vieram para a estreia do show de Menudo em São Paulo. Onde eu me apaixonei realmente pelo São Paulo, sobre qualquer aspecto, foi dos minutos. São Paulo vai ser agora, se segura na cadeira, vai ser agora, Sidney, que golaço do São Paulo! Aí você fala, né? Se levanta o peito e fala, sou São Paulino, né? E pode falar o que você quiser, mas o time que a gente tem, ninguém tem. Eu entrei como Menudo, assim, meio de gaiato, tal, que já era um pouquinho veterano, já tava com 25 anos, era mais pros meninos que estavam começando. Aí o levantamento pra segunda trave, pra Sidney, bateu cruzado, o Miller emendou, gol! Acabou pegando os meninos, os menudos do Cilinho, né, na época, que era o Cilinho como treinador, com a sua fantasia, com a sua criatividade monstruosa. Foi bom, porque os jovens da época começaram a olhar o São Paulo como um representante dessa juventude. Nelsinho para Careca, opa, belo tiro, golaço de Careca! Golaço de Careca! O São Paulo tem um ótimo time, o São Paulo faz uma campanha sensacional e eu não tenho medo de transportar isso aos meus jogadores, à minha direção e principalmente à nação São Paulino. Vai terminar, vai ser agora! Acaba o jogo de... Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Realmente, o São Paulo tem muitos jogadores técnicos, muitos jogadores habilidosos, uma equipe realmente fantástica e foi comprovado no campeonato da temporada passada. Então a gente dava sustentação para os jogadores novos, né, jogar, né, e ficar tranquilo que a gente segurava atrás. Né? Então tinha uma mistura boa, né? Silas e Miller eram jovens, Sidney jovem. Aí já tinha Careca e o Pito um pouco mais experiente, né? Que dava sustentação. E aí no meio tinha o Bernardo e também jogou Falcão. Né? Então, dessa forma, o time não tinha problema. Teve a saída do Serginho Chulapa, que tem seu histórico espetacular dentro do São Paulo. E teria que tentar fazer o igual ou tentar fazer melhor, né? Então, enfim, era uma missão bastante interessante. Área. Nelsinho vai tentar o cruzamento, olha o Careca, olha o gol! Careca foi uma aposta vencedora. Quando ele foi contratado lá em Campinas, havia muita esperança do que ele poderia fazer. Eu tinha um contrato já assinado com a Inter de Milão. Num convite, né, do São Paulo, eu balancei e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Para mim, o Careca foi o maior centroavante que o São Paulo já teve. E se marcar, um dos maiores que eu já vi jogar. E 10 anos depois a gente teve a experiência de ter uma segunda final no Brasileiro, né? São Paulo e Guarani. E, bom,
tava tudo certo para ir para Campinas, assistir o jogo, só faltava combinar com o tenente que combinava a escala de plantão do quartel. E, obviamente, a Lady Murphy atuou novamente e eu estava de escala de plantão no quartel naquela quarta-feira à noite. Só tinha uma opção, P3, o portão do posto 3 que tinha um vão por baixo e aí um rolamento e uma fuga, Campinas. Cruzamento rasteiro, Gilmar escapou, Nelsinho e o gol! Gol do Guarani! Gol contra de Nelsinho. Pita na bola, Bernardo, gol do São Paulo! E a prorrogação foi mais fantástica, ainda mais louca, uma das, eu acho que de finais, acho que foi uma das mais importantes que eu vi, emoção do início ao fim. Foi sufocante porque a gente já teve que o jogo inteiro ouvir o hino do Guarani tocando no Brinco de Ouro da Princesa. A torcida hostilizando o pouco de São Paulino que tinha, que a maioria era deles, né? No final ainda a gente perdendo, né? Ainda o Gilmar ainda me sai jogando com o Wagner. Acho que o Wagner deu aquele bicão da zaga e Pita, que não era cabeceador, daquela resvalada. E eu pedindo pro Gilmar quebrar em cima de mim essa bola, né? Pra mim tentar fazer uma situação pra gente, tava acabando o tempo. Foi um lance, assim, absurdo, né? Pra você imaginar o Pita ganhar de cabeça no meio de zagueiro e dar aquela casquinha pro Careca. Sei lá, faltava 5 segundos pra acabar o jogo. E alguma coisa já tava me dizendo, essa bola vai cair, essa bola vai chegar dessa forma. Eu fechei os olhos e falava assim pra mim, eu não sei se eu abro pra ver ou se eu fecho pra não ver o que vai acontecer. O Wagner vai mandar a bola lá pra frente, na direção do Pita, desviou na esquerda pra Careca, olha o gol! Gol do São Paulo! Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, empata o jogo no Brinco de Ouro! Bati, soltei a perna esquerda, se pega na cabeça do Sérgio Nery, arrancava a cabeça dele. 2-2, e agora, seja o que Deus quiser, né? Agora é cobrança de pênalti. No momento eu tava, uma vibração, empolgado por ter feito o gol. E ali, na hora que eu cheguei, os caras, deixa o Careca bater. Eu nunca fui grande batedor de pênalti, mas eu sempre encarei, sem problema nenhum. Primeira cobrança para o São Paulo. E aí vem Careca. Aquela adrenalina, Careca fez um baita golaço. Careca colocando, defendeu Sérgio Nery. Erra o pênalti. A hora que o Careca perdeu, cara, falei, não é possível que o São Paulo vai perder essa final, depois de ter feito tudo isso, né? Mas tudo bem. Toma pouca distância, João Paulo. Foi pra bola. Alto por cima. Perdeu. Joga pra fora, João Paulo. Eu nem me lembro direito como foi a sequência dos pênaltis. Eu só sei que a hora que chegou pro Wagner bater o último, né? E que tinha que fazer... Nossa, cara, ajoelhei e comecei. Essa bola tem que entrar, cara. Atenção, torcedor tricolor. O São Paulo pode ser campeão brasileiro agora. Wagner vem pra cobrança. Vai ser agora. Wagner! Gol! São Paulo campeão brasileiro de 86. São Paulo campeão. Uma semana de detenção usando verde, da farda. Mas embaixo tava a camisa do tricolor, porque eu fiquei feliz, preso, vendo o jogo, não tinha o que fazer mesmo, vendo o jogo, replays. E foi o primeiro título brasileiro que a gente assistiu aí com o Tricolor, que foi emocionante com um grupo de amigos lá no Brinco de Ouro. E aí perdeu o Careca, mesmo assim em 87 ainda foi campeão com o Lê. E depois foi campeão de novo em 89. Foi a época que o São Paulo começou a perceber que a prata da casa era um bom caminho, viu? E acho que desde então começaram a aparecer jogadores, tem apostado nessa ficha até hoje, Cotia, enfim. Esses caras são os pais de Cotia, né, os menudos. Ali o São Paulo realmente se firmou com uma grande torcida, a torcida cresceu, até o ponto do Tele Santana, que realmente, né, trouxe uma galera jovem pro São Paulo. O primeiro grande São Paulo da minha geração, que nasceu no começo da década de 70, foi a tal máquina tricolor do início da década de 80. Aquele time começava com o Valdir Pérez e terminava no Zé Sérgio. Depois, esse apelido voltou também na fase do Tele Santana com um nome mais moderno. Virou a máquina mortífera. Chegou no final daquele Campeonato Brasileiro de 90, debaixo de muita desconfiança,
Havia muita rejeição ao Tele, não só no São Paulo, mas na maioria dos clubes brasileiros, pela pecha de pé frio. E para você apagar essa história, né, ou essa lenda, né, do pé frio, você tem que ser campeão. Dentro, o Bernardo subiu, na trave, olha a sobra, Miller furou, Tilico! Gol! Mário Tilico para o São Paulo, 3 minutos do segundo tempo! É um título importante. Eu já tive outros títulos como jogador, como técnico, mas esse foi, eu diria, só especial, porque era o único estado que eu não tinha conseguido ganhar um título ainda, era São Paulo. Ali apareceu um time espetacular. Uma cena que é inesquecível, a gente no vestiário, eu, o Miller, não sei o que, a gente subiu no muro, assim, e a torcida invadiu, e os jogadores todos em cima lá do muro, cantando o hino junto com a torcida, assim, foi uma coisa inesquecível, assim. Foi a segunda conquista do São Paulo no ano. Foi campeão brasileiro e campeão paulista. E a comemoração começou aqui no vestiário, regada a água. Tá faltando um título mundial agora pro São Paulo? Faz tempo, né? São Paulo já conquistou tudo aqui dentro, tem que pensar maior. Tele Santana, pra mim, eu lembro muito dessa imagem de ser um cara que tá sempre na beira do gramado, que se não contenta muito ficar no banco de reservas e pensando no jogo, e jogando junto. E cara que conhecia futebol muito bem, foi um grande jogador. Ele impunha aquela maneira de jogar, ele impunha alguns fundamentos de passe, principalmente passe, ele não admitia o cara errar um passe. O Cafu mesmo, um jogador que com a força de vontade que ele tem, ele melhorou demais jogando ali pela lateral direita, vai, treina, domina, passa, cruza, ele cruzava toda a bola, eu dizia para Cafu, quando você vai fazer um cruzamento que joga a bola para fora, eu fico vermelho de frente da televisão, de vergonha de ver você fazer isso, porque a culpa não é bem sua, não, é de quem te dirige, é quem treina você, que não ensina. Ô, Cafu, não, Cafu, não! De vez em quando a gente reúne o pessoal, ainda começa a imitar o que o Tele falava, né? Mas uma coisa importante do Tele, eu falava pra todos os meninos que treinavam com a gente. Se o Tele tá pegando no seu pé, tira isso como uma boa, tira isso como uma lição, cara. Porque o Tele só pega no pé de quem ele gosta. Mas o São Paulo sempre foi uma característica de futebol bonito, principalmente por toda a história do Tele. Sempre se jogou bonito. E aí, no ano seguinte, em 92, eu não sabia o que era a Libertadores da América. Até ali não se dava muita importância para a Copa Libertadores, até o começo dessa campanha mesmo. A coisa foi ganhando corpo ao longo do torneio. Convenceram o Tele começou a dar mais importância para a competição, foi avançando as fases. Jogos extremamente violentos, as torcidas eram extremamente hostis, né, nos outros países. Era complicado, né? Bomba, barulho, não sei o que, era um terrorismo cada jogo, jogando fora. E os outros países sul-americanos davam muita importância e apelavam mesmo, literalmente apelavam para ganhar de qualquer forma. Então eu acho que aquilo provocou a gente, assim, pô, se a gente quiser ganhar algo mais, ter uma projeção maior do que a nacional, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Mais de 100 mil pessoas, 105 mil pessoas aqui no estádio, 15, 20 mil do lado de fora. Foi, acho que, o momento mais emocionante que eu presenciei, assim, enquanto movimento de uma torcida durante um jogo. O time do São Paulo era, uma máquina. E a bola não entrava. Teve que entrar o Macedo aí pra sofrer aquele pênalti. Lá vem o São Paulo, cruzamento de Adilson, Palinha com a bola para Macedo, derrubado na área, pênalti! Pênalti para o São Paulo. Foi um dos momentos mais fortes da minha carreira, com certeza, da vida, né? E responsabilidade de bater o pênalti faltando poucos minutos no final da Libertadores, em casa. E o São Paulo era um título inédito. São Paulo, 1-0 aproxima o time do Projeto Tóquio. Lá vem Raí, partiu. Quando eu parei que o Raí bateu, eu já olhei. Quando eu vi o goleiro dando um passo pra cá, que a bola foi saindo, eu falei, nossa, vai entrar. Quando a gente vai pro pênalti, eu falei, eu quero bater o pênalti. Não sei se é o primeiro, o último, pode me pôr aí. E falei pro seu Tele, pode me colocar que eu quero bater o pênalti.
difícil na bola, pé esquerdo na trave. Aí decisão por pênaltis, os argentinos do Newell's perdem, o Ronaldão perde. A vez é do zagueirão Ronaldão, ele parte pé esquerdo na bola, defendeu o goleiro. Aí o Gamboa, que tinha mais cara de argentino do Newell's, era cabeludo e tal, vai bater o último pênalti, canto esquerdo ali do Zete. Zete, a chance de título para o São Paulo, vem o Gamboa. O Gamboa, ele bateu mesmo meia altura no canto esquerdo. Boa no canto esquerdo, Zete! São Paulo, campeão da Libertadores da América. O gol do título da Libertadores era eu. E eu não perdoo o Zete até hoje por causa disso. Pô, eu ia fazer o gol do pênalti. Mas aí já não vi mais nada. Já começou aquela invasão dentro de campo. Parecia que as pessoas, elas brotavam no gramado. A gente estava lá em cima na arquibancada, um olhou para a cara do outro. A gente desceu pelo placar e caímos aqui na geral e invadimos o campo. Imagina o São Paulo com toda a história, com a grandeza do São Paulo. Você ganhar o primeiro título da Libertadores. Vão ganhar a terceira, quarta, quinta, décima, vão ganhar. Mas a primeira Libertadores... eu ganhei. Nós ganhamos. E isso, de uma certa forma, traz também uma tensão. Né? Você vai pro Japão, você é um jogo, né? É um jogo só. Você não sabe quando você vai ter a oportunidade de jogar de novo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, cara. Pelo menos pra assustar os caras, né? Alguma coisa, os caras vão achar que eu tomo louco, alguma coisa assim. Tava vendo o jornal e observei que os jogadores do futebol americano, né? Todos eles tinham uma pasta, né? Embaixo do olho. Eu não sabia que era tinta, né, que você passava. Aquele lápis que passa no olho, né, das mulheres. Se eu pedi pra esposa do seu Fernando que ela me emprestasse. Ela falou, eu tenho um lápis, tem um pouquinho. Eu falei, não, dá tudo pra mim. Dá tudo, eu dou outro pra senhora, mas me dá tudo. E eu comecei a pintar aqui assim no espelho, cara. Eu comecei a pintar e ficou daquele jeito. Ficou mais feio ainda, né? E o Zete também. Eu passei o lápis de olho, eu pintado, pô, também quero, né? Passou lá. Mas ficou a marca de time de guerreiro. Começa o jogo. Barcelona com perigo, encosta Adilson. Gol! Foi assustador pra gente. Foi, nossa, vem vindo uma carreta sem freio aqui pra cima da gente. 1 para o Barcelona, 0 para o São Paulo. Boa bola do Palinha pro Miller. Vamos na velocidade. Vai pra grande área. E deu aquele corte e o cara passou direto e cruzou pro Raí. Bom lance, Miller. Bom lance. Olha o gol. Segundo tempo, sem prorrogação, São Paulo 2-1. Vamos liquidar o Barcelona, liquidar. Os dois de Raí tá branco. Falta, Raí. Deu certo o Ronaldo, Palinha tentou. Falta. Aquela jogadinha de bater por cima da barreira, a gente fez o ano todo e nunca deu certo, né? Eu tava ali do lado, cara, tava do lado, eu falei, Raí, faz o gol que é o gol do título. Raí, faz o gol que é o gol do título, velho. Faz o gol que a gente não perde mais. Atenção do Raí. Tenta contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí. Gol! Vendo a imagem dela entrando assim, acho que vem de 2 anos de trabalho, né, tudo que significava. Né? Tem a questão do Tele, as Copas do Mundo que ele merecia e não ganhou. O sacrifício de cada um ali foi uma convicção muito grande, assim, que 2 anos de sacrifício valeu a pena e essa turma merece. E aí, a hora do gol, eu falei, acabou, somos campeão. Até o sol saiu naquele minuto. Eu trabalhava de garçom na churrascaria, na minha terrinha, Atalaia. Eu ali na bandeja, para servir a mesa. Quando o Raí fez aquele gol de falta, a bandeja voou da comemoração. Os clientes molhou os clientes todos e eu fui mandado embora do serviço por causa dessa comemoração. E eu perdi a força naquele momento, porque eu tinha deixado tudo dentro do jogo. A hora que acabou, eu falei, não, sou campeão, cara, sou campeão do mundo. As tuas glórias vêm do passado, ó tricolor, clube bem amado. As tuas glórias vêm do passado, são teus guias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo. A volta
ficou mais especial ainda, né? Você ser campeão do mundo e jogar segundo jogo da final contra o Palmeiras. E todo mundo achou que o São Paulo ia voltar cansado, que o Palmeiras ia ganhar fácil e a gente acabou sendo campeão. Se torcer pro São Paulo era uma grande moleza, né? De fato era, né? 92, 93 foi uma época mágica. E eu lembro dessa sensação, assim, da gente chegar no estádio como se fosse dar um espetáculo e não jogar uma partida de futebol. Afinal, o primeiro jogo contra a Universidade Católica, na minha opinião, a maior exibição do São Paulo de todos os tempos. Pra mim, acho que foi o maior jogo que eu vi em loco no estádio, foi esse jogo. Meu, teve de tudo, cara. Teve gol de cobertura do Miller, teve o Gilmar driblando todo mundo e fazendo gol aqui, o Palinha chutando bola na trave, o Miller de cobertura, o Zete pegando 50 bolas seguidas ali no gol do fundo ali. O Zete faz uma sequência de defesas incrível. 4 defesas sensacionais. Eu nunca vi um São Paulo tão perfeito, tão tranquilo em uma final de competição como foi aquela, mas muito tranquilo. Quando o juiz apita o final do jogo, um adversário me cumprimenta e fala assim, olha, é impossível, é um fenômeno, esse time é um fenômeno, é impossível. Então isso mostra a grandeza, um adversário, né, se sente tão impotente para até cumprimentar, né, como se fosse ele um dos espectadores ali que estavam também curtindo o que a gente estava fazendo. Mas esse jogo, cara, o quarto gol do São Paulo, pra mim, foi... Aquele lance, pra mim, eu falei, meu, esse cara não é daqui, né, meu? Não é possível, o cara faz um gol de peito numa final de Libertadores. Fora tudo que ele já tinha feito, né? 2 gols em Mundial, 3 gols contra o Corinthians no Paulista, 3 gols com o Palmeiras no Paulista. E ali eu vi que o Raí realmente era... Assim, acho que pra mim, cara, o maior que eu vi. E aí a gente começou a entender que a nossa responsabilidade também era maior. Muitos jogadores do nosso time começaram a ter ofertas que a gente nunca sonhou na vida. O Raí se despediu aqui num 6-1 contra o Santos. E foi um jogo memorável, né? Acho que tava todo mundo inspirado ainda e até que saiu uma jogada no lindo gol que deixou a bola passar entre as pernas, enganando o zagueiro. E aí fechou com chave de ouro essa passagem, vamos dizer. A gente sempre fica emocionado depois de passar tantas felicidades aqui, viver um ambiente tão gostoso como a gente vive. Com certeza eu vou ficar emocionado, sei que eu vou sentir muita falta disso ainda lá, mas pretendo voltar, com certeza eu quero voltar. E era mais do que o craque, né? Ele era o capitão do time, era a maior referência que a gente tinha de São Paulo era o Raí, né? O Raí de 91, ainda no início da era Tele, ele não era ainda um jogador espetacular, líder e tudo mais. Ele era um jogador que não participava na tomada de bola, como era o Sócrates também, quando chegou na seleção. Então, o Raí entendeu perfeitamente e hoje é um jogador que luta, que briga pela posse da bola. O perfeccionismo dele e a busca dessa perfeição incansável é algo que não tem como você passar impune ou imune a isso não mexer com você, mexer com a sua vida de uma certa forma, né? O cara fazia gol em todo jogo decisivo, cara. E meu pai, meus tios, meu irmão falavam, meu, hoje toca no Raí que é gol, cara. O segundo Mundial, talvez por tudo que já estava acontecendo diferente no futebol brasileiro, apesar de ter chegado com moral, não chegou da mesma forma como em 92. Mila achou que ia atropelar o São Paulo. E aí, filho, nosso time entrosadinho, nosso time certinho, experiência do Cerezo, experiência do Leonardo. Nós perdemos o Raí, muita gente achou que a gente não ia conseguir ser campeão novamente, porque tinha perdido o Raí, mas ganhamos experiência com o Toninho Cerezo e com o Léo. Eu sempre falava que não existe sorte, azar, existe o trabalho, né? O poder de reação, né? Que a gente executa no treinamento e você faz, né, essa ação num jogo. Bola para a grande área, 2 livres, gol! E o São Paulo cruzamento na esquerda, Cerezo! Gol! Olha o desvio e o gol do Milan! A gente sabia que para fazer mais um era muito difícil, porque faltava poucos minutos para terminar o jogo. Mas aí me veio o santo calcanhar do Miller, né? E aí com 40 e tralalá,
o Cerezo, com quase 40 e tralalá, faz um lançamento incrível pro... A jogada começou com o Leonardo ali, um drible esperto no meio campo, deu no Cerezo, o Cerezo pro Miller. Cerezo, grande bola pro Miller, saiu o goleiro, ela vai entrar! Gol! Uma jogada consciente, ele sabia que o goleiro ia espalmar, ele sabia que a bola ia bater no calcanhar dele, aí ele só fez o movimento no campo. Pô, vai desmerecer o nosso gol, Xará? Golaço do Miller de calcanhar, tanto é que ele fez assim pro goleiro aí, tá vendo? Vai tirando o meu gol aí que você vai ver. Ali você vê que foi um time. Foi, tipo, o efeito do Tele Santana, né? Instantes finais, terminou! São Paulo bicampeão do mundo! Dentro do São Paulo, cada jogo que eles ganham, para mim, é uma vitória, sempre, né? Mas quando eles ganharam aqueles campeonato mundial, tudo lá foi muito bonito, né? Essas duas conquistas deu um grande salto na absorção de uma torcida fenomenal. Em 94, já no segundo semestre, a equipe já estava meio que se desfazendo, né? Era muito difícil ganhar Libertadores, meu. Ganhar 3 anos consecutivos, então, nossa, só o São Paulo ia fazer isso. Na minha cabeça, o tri já estava garantido, né? Morumbi lotado, aquela atmosfera de Libertadores. E ninguém esperava, né, que a derrota fosse acontecer. Então, assim, foram as primeiras sensações de derrota, assim, que eu tive com aquele time, que eu achava que nunca ia perder. A sensação era essa. Falei, meu, uma hora esses caras, como eles são super-heróis, eles vai chamar alguém, vai descer alguém voando aí, vai entrar e fazer o gol, entendeu? Era a sensação que a gente tinha, cara. Até hoje, assim, eu não consigo engolir essa... Não foi derrota, né? Mas engolir esse resultado. O Tele, ele no final, ele começou a ficar assim, normal, como todo técnico, desgastado, né? Porque o São Paulo, ele disputava tudo São Paulo naquela época, tudo. E ganhava praticamente tudo. O interesse meu também não seria sair do São Paulo. O que eu estou precisando, eu acho que é justo, é um maior descanso. É a única coisa que eu estou precisando. E como eu fui jogador dele, né, do Tele, e eu estava na base, e ele falou, tá, vamos tentar o Muricy. Aí ele começou a me trazer lá, e aí ele saía um pouco assim de férias, e eu ficava tomando conta do profissional e dos juniores ao mesmo tempo. Até que ele gostou e falou, agora você vai ficar aqui. Aí tive que sair da base e fiquei só com ele. Primeiro que é um time que, assim, visto em agosto de 94, não poderia não encher os olhos de ninguém. Ele, visto 10 anos depois, você diria, pô, era um baita time, né? Só enfrentava o time com o time principal. E sempre na molecada, sempre na alegria, sempre, sabe, deixando os caras fazer o que eles gostavam, que era jogar bem, correr, porque tinha muita saúde, o time tinha muita saúde, né? E aí foi dando certo, foi tomando corpo, né? Foi o título mais importante, entre aspas, da minha carreira, porque foi a partir dali que as pessoas começaram a ver a possibilidade de existir um goleiro que pudesse jogar no São Paulo. Em 96 eu lembro que o Zé sai e o Rogério ainda tinha aquela coisa de, pô, a gente não sabe direito quem ele é e tal. Então foi sofrido demais. Essa sensação de um início de declínio, que foi mesmo. São Paulo começou a ter um declínio, começaram a sair esses jogadores. Era evidente que aquilo estava acabando, se imaginava que o Tele pudesse promover aquela reformulação. Mas eu já também acompanhando bem o Tele, sentia que a energia dele já não era a mesma, então o futuro de São Paulo era um tanto quanto sombrio. Eu que cheguei aqui para ficar 2, 3 meses, estou há 5 anos. Portanto, é realmente uma data especial para qualquer técnico. Eu acho que devia ser assim nos outros clubes também, a permanência de um técnico, mesmo até nos momentos difíceis. Porque o Tele foi uma estrela que brilhou no São Paulo, né? Ele levou São Paulo à glória, né? Eu via quando chegava, que ele saía fora do Brasil, vinham os troféus de carrinho, né? Era um atrás do outro. Eu acho que o Tele veio para se glorificar no São Paulo. O Tele, ele trouxe uma maneira de pensar e de valorizar o futebol, e de valorizar o treino, de valorizar o campo de jogo. São coisas assim que realmente revolucionaram, e no São Paulo, graças a Deus, ele deixou a marca, e uma marca profunda, muito, muito linda. Eu acho que o Tele conseguiu conseguir transferir a paixão que ele tinha pelo futebol
para o torcedor do São Paulo, né? E é muito difícil uma torcida ter como principal ídolo um técnico, né? Isso é muito raro. Eu acho que não existe outro clube no Brasil com essa sinergia com um treinador, a ponto de o Tele, ainda hoje, ter o nome dele cantado nas grandes vitórias do São Paulo. Isso é espetacular. Veio cruzamento com desvio, subiu França, tocou, Raí! Aquele time era um time bacana de se jogar, e o fato da chegada do Raí, que eu acho que foi muito importante para mim. Eu que pude conviver com ele no início da década de 90, um cara que ganhou títulos importantíssimos pelo clube, tinha uma magia muito grande com o torcedor, da camisa 10, do cara que jogava de cabeça erguida. Na hora que ele subiu, o estádio veio abaixo, cara, porque era o cara que representava todas as conquistas do São Paulo naquela época, vencedor, decisivo, artilheiro, craque, né? Craque de bola. Já cheguei aqui me sentindo em casa, mesmo sendo outros jogadores, mas no clube, ali eu percebi a força da minha identificação com o São Paulo, né? Eu chego e me sinto completamente à vontade. Eu lembro do meu pai falando, cara, o Raí vai voltar. Agora a situação é diferente. E ele chega para uma final de Campeonato Paulista contra o Corinthians, baita rival que tinha ganhado da gente em 97, que foi uma final que eu sofri pra caramba. Eles ganharam o Campeonato Paulista da gente em 97. E o Raí chega e faz o gol do segundo jogo da final, faz o primeiro gol de cabeça no começo do jogo. Esse cara é Deus. Ele foi um ano... Não sei de ressurgimento, mas deu uma alegria, né? Depois de uns anos de ostracismo, de ganhar nada, ver os rivais ganhando e a gente não. Ele valeu como um ânimo a mais, né, pra torcida. Chegou por um jogo só, fez um gol de cabeça e comemorou o título. Aí o terror do Morumbi, meu. E termina o jogo! O São Paulo é campeão paulista de 1998! Mesmo se não estivesse aqui, eu acho que seria o campeão. Mas pelo menos o pé quente de voltar na hora certa, no momento certo, pro time certo. Tudo isso mostra que eu tenho sorte e pé quente. Quando eu era auxiliar do Tele, né? O Rogério não jogava ainda, né? E ele era o único cara que treinava falta. Por incrível que pareça, era o único cara que batia falta. Ele ficava lá, mesmo não sendo titular, nada, acabava o treinamento, as turmas iam embora, ele ficava lá, batendo na trave. E eu ficava observando isso. Falei, pô, que coisa, né? E ninguém precisava incentivar ele. Ele pegava as bolas, punha a bolinha lá e começava a bater, isso sem jogar. Fazer um gol para um goleiro já era fantástico, já era especial. Fazer um gol em uma final, num clássico contra o Santos, aí eu acho que foi talvez a reafirmação ou a afirmação final que faltava para tirar qualquer dúvida, como que na época a imprensa criou, de valia a pena um goleiro bater faltas ou não. Eu acho que aquele gol naquela final foi o carimbo que era necessário para se confirmar que valia a pena. Pô, um gol de um goleiro numa final de campeonato, né? Então, até então tinha sido o momento máximo do Rogério com a camisa do São Paulo, né? Tive a oportunidade de entrar e mostrei que eu tenho condições, por isso que eu tô aqui. Mas o principal é ajudar o São Paulo a ser campeão. E qual a sensação de conquistar esse título inédito, Kaká? A alegria é muito grande, né? De conquistar um título que o São Paulo não tem. Fico feliz de poder ajudar. 2000 foi o jogo que surgiu o Kaká, né? O Kaká foi apresentado ao mundo. Na última Copa São Paulo que ele disputou, ele foi reserva. Ele era centroavante, foi reserva. Absurdo, coisa dele. Aí ele começou a aparecer mais no time de base, foi lançado no time titular com meia. O Kaká foi importante por, primeiramente, valorizar a produção interna do São Paulo, que continuava investindo em base, sempre crescendo. O Campeonato Estadual foi perdendo força. O torcedor de São Paulo, viciado em Libertadores, queria isso ou brasileiro, menos que isso não importava. São Paulo só voltou para a Libertadores em 2004.
que não era essa festa do caqui, com todo mundo. Era campeão e vice no máximo, ou campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Depois de 10 anos a gente voltou para a Libertadores e São Paulino tem esse negócio com a Libertadores. São Paulo estava precisando de Libertadores. O torcedor São Paulino estava sedento de Libertadores. Mas houve aquela fatídica semifinal contra o Once Caldas. Foi frustrante porque nós massacramos o Once Caldas aqui no Morumbi e não conseguimos sair do 0-0. Começamos, excelente. E terminamos de uma maneira que a gente não merecia terminar. Nós acabamos no último minuto ali, sofrendo os 46, 45, 46, uma linha de impedimento que até hoje eu tenho dúvida se estava ou não. Pode parecer exagero, cara, mas eu queria morrer. Eu queria morrer. Aquilo pra mim foi a sensação de morte. Eu queria me enterrar num buraco e sair dali só quando o São Paulo ganhasse outra Libertadores, sabe? Porque você fica ali incrédulo. Você fala, não é possível que no último lance da semifinal da Libertadores a gente foi eliminado, cara. Eu mal conseguia falar. Não consegui olhar na cara das pessoas de tão triste, de tão mal que eu fiquei. Apesar de ter feito muitos gols, eu não tinha conseguido conquistar o tão sonhado título da Libertadores. Apesar da esperança, você sentia mais firmeza, eu sentia mais firmeza no time, mas eu não achava que a gente ganharia em 2005. Aí a coisa foi tomando forma, a gente ganhou o Paulista, foi avançando. E o São Paulo tava tudo certo para começar uma Libertadores legal, aí perdeu o técnico. Não estou satisfeito em deixar, mas alguma coisa me chama que eu não sei explicar o que é. O Autuori depois deu sequência a esse trabalho. É claro que numa mudança de técnico incidem vários fatores, positivos e negativos. E o Rogério estava caminhando para uma coisa assim, o goleiro artilheiro, vai ser o cara que mais partidas fará com a camisa do São Paulo, mas ele precisa ter uma taça, aquilo que simboliza, né? Já tinha 3 campeonatos paulistas, mas não era importante. Se tinha Copa Comembol, não era importante. Rio-São Paulo não era importante. Apesar do Campeonato Brasileiro a gente ter ido mal, lógico, a gente tá muito focado na Libertadores, troca de técnico. Mas eu acho que o Rogério Ceni ele tava tão focado, tão inabalável, né, que ele segurou tudo aquilo, ele, praticamente. Aquele grupo, um grupo muito bacana, mesmo com a perda do grafite naquela competição, a chegada do Amoroso em cima da hora para os jogos semifinais. E aí aquele time começa a ganhar forma, começa a ganhar cancha. Trabalhei na semifinal contra o River Plate em Buenos Aires. Dos jogos que eu vi o São Paulo fazer fora do Brasil em Libertadores, foi o melhor. O São Paulo foi o senhor absoluto do jogo. Quando me entrevistaram, falaram, e agora? Agora pode mudar o nome de Morumbi para Morumbi. E não tinha nem jogado, não sabia nem quem a gente ia enfrentar na final. A coisa mais gostosa que tem na Libertadores, que eu lembro mesmo, que marcou, a chegada no Morumbi. Você vê aquele mar de gente assim indo pro Morumbi, aquilo é fantástico. O que mais tem nessa hora é gente que chega e fala, cara, isso é só futebol, sabe? Os caras estão ganhando um monte, você tá aí, sofrendo. Não é, cara. Isso aí é o responsável por eu estudar e trabalhar de bom ou de mau humor, sabe? Os caras que entram ali vestindo a camisa do meu time são os caras que eu admiro, são os caras que eu quero torcer, são os caras que eu pago pra vir aqui gritar o nome deles, que eu tomo sol, tomo chuva, que eu viajo, que eu gasto o dinheiro que eu ganho ralando no trabalho. Então, pode até ser só futebol pra você, cara, mas pra mim não é. Pra mim isso aqui é sério, cara. Pra mim isso aqui é difícil. Quando machuca, é muito difícil. E quando a gente ganha, cara, é uma felicidade que parece que tudo na minha vida tá legal. E 2005 foi assim. 2005 foi a grande prova pra mim que tudo que eu tinha feito até então tava valendo a pena. E aquele foi um atropelo, né? Aquela final ali parecia realmente a final de 93 de novo, que eu tava revendo. Só que em vez do Zete era o Rogério, em vez do Raí era o Danilo, em vez do Miller era o Amoroso. O São Paulo passeou, né? 4-0, numa noite também mágica. Ver o time voltar a levantar taças importantes foi fundamental e foi um brinde, um prêmio para a nossa geração que sofreu tanto assim, né? Entre 94 e 2004, né? Esse é meu time de coração, eu jogo aqui faz 15 anos. Precisava desse título. E agora já pode trocar o nome para Morumbi, né? O Rogério levantando a taça, que era uma imagem que
A torcida São Paulina esperou demais, torceu demais para acontecer, mas mais do que os tantos milhões de São Paulinos aí que estão espalhados pelo mundo, o Rogério esperou demais aquele momento. Ele teve uma Libertadores soberba, o Rogério. Ele não só, como goleiro foi excepcional, como ele fez gols absurdos. Ele estava tudo que o cara fazia dava resultado. Eu só talvez conseguiria finalizar minha trajetória no São Paulo quando eu conseguisse voltar ao Japão numa outra condição. E aquela noite nos deu a oportunidade de carimbar o passaporte para o Japão no final do ano. O favorito era o Liverpool, de não sei quantos jogos invictos, não sei quantos jogos sem tomar gols. Lembro de assistir o jogo contra Liverpool e Saprissa, né? E os caras torcendo pro Saprissa, os meus companheiros de time, né? E eu falo para eles, né? Eu disse, pô, mas vocês têm certeza? Vocês acham mesmo que... E outra coisa, você já imaginou ser campeão do mundo? São Paulo e Saprissa, nunca ninguém vai lembrar da gente. E aí deu a lógica, deu o Liverpool no final. E talvez aí um dos momentos mais especiais, que foi aqueles 90 minutos contra o Liverpool. E contra o Liverpool é uma aberração, né? É uma coisa surreal. Acho que eu nunca vi um time brasileiro ser tão massacrado e ganhar um jogo. Já vi time brasileiro ser massacrado e perder jogo. Aquele jogo e aquele gol faz parte de uma obra, vamos colocar assim, não falo de arte, mas uma obra técnica, né? Não me gavando, mas quando ela bate aqui, parece cola Super Bond. Ela fica, cara, ali do jeito que... O Fabão lançou ela numa força tão grande, quando ela bateu, ela começou, não dava pra fazer o pivô. Aí eu escutei o Mineirinho passando e gritando. Aí eu dei aquele alá Ronaldinho do Paraguai, porque só ele, Ronaldinho Gaúcho, Zico, pra dar um passe daquele, porque eu já tentei 1000 vezes e não consegui. Eu tive a sorte de aparecer ali, talvez foi a única chance daquele jogo, clara, de gol. E aí o Mineirinho deixou a qualidade dele indiscutível, guardada lá no estádio de Yokohama. Não foi o gol do Mineiro, o gol de uma equipe que batalhou, uma equipe que tinha um ideal. Então eu não me considero um herói, mas todos aqueles que participaram, direto ou indiretamente, para que aquilo pudesse realizar, são heróis. Mas chegou uma hora que a gente não conseguia nem sequer sair de contragolpe, que o jogo virou mais difícil. E como falei para você, o fator sorte, que também é importante neste futebol, né? Obviamente acompanhado com a monstruosidade de Rogério. Algumas atuações dele, como a do final do Mundial, aquilo é suficiente para o cara entrar para a história do time, certo? Aquela defesa da falta é impressionante. O Liverpool poderia estar chutando bola até agora, que o Rogério tá pegando tudo. Ele tava abençoado ali, era um negócio fora de série. Ele segurou o 0 do placar pra gente. E agora, em 2005, contra o Liverpool, o São Paulo é tricampeão do mundo! A invasão dos jogadores em campo, a festa da torcida em Yokohama. Aquele dia eu lembrei de 12 anos passados, lembrei de quando eu comecei a jogar no São Paulo em final de 96 para início de 97. Eu consegui viver 2 gerações distintas, de épocas totalmente diferentes, onde apenas eu sobrevivi de uma geração para outra, mas pude repetir o feito. E isso se tornou muito especial para mim. Conquistou o mundo pelo São Paulo, ele conseguiu, ele deu a volta por cima e dedicou aquele título para todos os São Paulinos. Aquilo lá, nada vai apagar. Somos o melhor time do mundo, pra quem não acreditou! O choro é livre! E bom, São Paulo de novo, no topo do mundo. Vamos! Trimundial. Nunca mais acaba, isso aqui é pra eternidade. Eu que acompanhei todas essas fases, é a consistência e a evolução, assim, impressionante de cada fase. Primeiro ele foi meu calouro, depois um líder junto comigo e depois o maior ídolo da história ganhando mais um Mundial. É um goleiro
que marcou a história do futebol mundial. Nunca nenhum goleiro marcou tantos gols como ele. E é, na minha opinião, o próprio símbolo do São Paulo dessa última fase. Rogério Ceni pela meia esquerda, autorizado, partiu, pé direito, bateu, é gol! O gol 100 ficará para sempre. Daqui a mais 100 anos, daqui a 90 e tantos anos, quando se completar 200 anos da história, com todo respeito ao adversário, mas esse gol será lembrado. Algumas coisas na vida ficam para sempre e esse gol ele vai ficar para todo e qualquer São Paulino, da idade que for, da época que for, esse gol será lembrado. Não tem como você falar de São Paulo e não falar do Rogério, e falar do Rogério e não falar de São Paulo. E o amor da torcida por ele, acho que reflete tudo que ele fez pelo clube, né? Falar que ele é o maior ídolo da história é um pouco complicado, porque passaram tantos outros nomes pelo São Paulo, assim, tão importantes quanto ele, né? Leônidas, Canhoteiro, Pedro Rocha, Dário Pereira, Raí, mas o Rogério tá nesse bolo, assim, nesses grandes nomes, e para muitos é o maior. A vantagem é de que o cara tá muito tempo no clube, é isso, ou seja, ele se preocupa muito mais com o clube do que com ele, às vezes, né? O Rogério é mais ou menos assim, e eu também, porque a gente foi criado aí, então a gente tem a outra maneira de ver de todos que estão lá. E eu dizia, puta, mas não é possível, cara, eu vou passar minha história aqui, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão paulista, campeão Rio-São Paulo, campeão Conmebol, e não vou ganhar um campeonato brasileiro. E aí se tornou uma obsessão, mas com um começo muito difícil, com a derrota da Libertadores seguinte, de 2006, a final. Ser torcedor é essa montanha-russa aí, cara. Ser torcedor é isso. 2006 doeu um pouco mesmo, doeu muito, mas um pouco menos, porque o São Paulo foi grande do começo ao fim naquela Libertadores. E o Inter também. E foi uma final digna de dois times ali que mereciam levantar aquela taça. Até hoje não tem um dia pior que aquele, porque tava tudo na mão, a gente tava tudo encaixadinho. Um jogo de final não se pode errar. Errei, paciência. O gol também que nós tomamos tava tudo encaixado, tava os nossos melhores cabeceadores, tava os melhores defesas, o nosso time era muito alto. Foi o pior dia, porque aquele time tinha tudo para ser campeão da Libertadores, que era um time muito forte. E eu falava para eles, olha, eu sou pior quando eu perco o jogo, cara. Quando a gente perde, eu sou pior. E a expectativa era enorme em cima dele, porque eu lembro, a primeira coletiva do Muricy, eu lembro até hoje, ele falou, eu preciso mostrar para esses caras, eles já ganharam tudo ano passado. Eu tenho que me virar aqui para colocar fome nesses caras de novo. A gente perdeu a Libertadores, jogo seguinte, Cruzeiro, Mineirão, pelo Brasileiro. Um jogo que a derrota era muito provável, São Paulo toma 2-0 logo de cara. O Cruzeiro tem um pênalti para fazer o 3-0 e afundar a gente, né, em crise, né? E o Rogério pega o pênalti e vai lá e faz 2 gols no jogo, empata o jogo. Aí eu falei, cara, a gente tá vivo nesse campeonato aí, dá pra brigar. Todos os campeonatos que você analisa, você sempre vai achar um jogo mais importante do campeonato, né? Eu acho que esse jogo foi um dos mais importantes pra gente em termos de moral. O nosso time ficou muito forte depois disso. Aquele título primeiro de 2006, foi muito importante. Foi equivalente à importância dele, pelo tempo que a gente não conquistava, ao Mundial do ano anterior. E eu acho que foi a extensão, porque foi Paulista, Libertadores, Mundial e Brasileiro num espaço de 1 ano. Um momento em que a convergência entre o que gosta o torcedor do São Paulo e o que mostrava o time aconteceu na plenitude. Bicampeão brasileiro com 4 rodadas de antecipação, fato que não voltou a ocorrer. E o São Paulo conseguiu fazer times que iam se reciclando, mas sempre com essa característica. Daqui é trabalho e tem que ralar a bunda no chão para ganhar os jogos.
futebol brasileiro é difícil você repetir 3 vezes um feito com tantos times com chance de ser campeão. E 2008 foi o ano mais difícil da conquista, porque era um time já... Um ótimo time, mas com um elenco muito mais limitado, muito curto. Então, aquele ano, com todas as... Nós passamos 18 rodadas sem perder. Do campeonato ninguém falava do São Paulo, todo mundo já tinha colocado ele de lado. E esse é o grande problema, amigo, é descuidar. O que vai ser lembrado é a alma que esse time deixou, a entrega desse time. E outra coisa, tricampeonato. Ninguém, cara, ninguém tinha conseguido até hoje. O título de 2008 marca muito o que é o São Paulo na sua história, que é o clube da fé, de superação. Tá 11 rodadas atrás, todo mundo dando a gente como morto. E o Muricy conseguir daquele elenco que era o mais limitado de todos, dentre os que já tinham ganhado títulos importantes desde 2005, foi um negócio incrível. Ser campeão do mundo, ser campeão da Libertadores, claro, é completamente possível. É difícil, mas possível. Ser tricampeão brasileiro, ao menos até nos dias de hoje, é única e exclusivamente para o torcedor são paulino. É o único tricampeão brasileiro e nunca jamais, na forma em que é jogado o Campeonato Brasileiro, nunca ninguém será. Chega a emocionar um pouco. É difícil, né, no nosso país ser técnico e ser reconhecido, como você falou. Isso aconteceu comigo, eu estava no jogo contra o Cruzeiro na Libertadores agora, que eu estava em casa, estava aqui sozinho. Morumbi tinha 60 mil pessoas e quando o São Paulo entrou em campo, aquele negócio todo, o estado todo começou a gritar meu nome, uma coisa incrível. No sofá, falei, não é que eu estou acreditando no que eu estou vendo, cara. Como essa torcida é incrível comigo, né? Porque eles gritaram o nome do Tele, é normal e acho que tem que ser feito sempre mesmo, porque o Tele fez muita coisa por esse clube, o Tele ensinou muita gente a ser sério, a ser correto, né? Como fez comigo também. Então, eu acho que eu não tenho essa história toda, né, para merecer isso, né? Eu fico muito feliz, primeiro, por ele, por ter tido a oportunidade de ser campeão pelo São Paulo como atleta e retornar ao clube e ter o carinho que esse laço que se criou com o torcedor são paulino. É um ídolo. Acho que depois do Tele foi o grande técnico que eu, assim, da minha época de torcedor, que foi o segundo maior técnico que o São Paulo já teve, né? O mais vitorioso. Todas as torcidas gostam do cara. O cara veio aqui no Morumbi como técnico do Palmeiras, do Santos, e teve o nome dele gritado por todo mundo, cara. Por todo mundo. E não é desrespeito ao técnico que tá no seu time, é admiração pelo cara que foi sério, que se doou, sabe? Que tentou fazer o melhor pelo seu time. E fez, e conseguiu o resultado. Então, eu acho que no caso do Muricy, é só reconhecimento, porque ele merece, cara. Ele merece tudo que a torcida do São Paulo gosta dele, ele merece. Clube do coração, né? É o clube que eu nasci. Aí vem toda a história, né? Ídolos também atraem. O São Paulo teve alguns importantes, ou vários importantes. Raí, Tele Santana, que é o técnico ídolo, algo repetido com o Muricy Ramalho. E o Rogério Ceni. Tem muito São Paulino que é São Paulino por causa do Rogério, tem muito São Paulino que é São Paulino por causa do Raí, tem muito São Paulino que é muito São Paulino por causa do Tele, tem muito São Paulino que é muito São Paulino por causa do Muricy. Não que os outros times não sejam grandes, né? Eu gosto de respeitar a história dos outros times, mas São Paulo é diferente. E esse coração de 5 pontas mostra isso como ninguém, resume isso perfeitamente. Eu acordo, olho para esse escudo aqui e eu falo, caramba, eu torço para isso aí. É isso aí que eu amo, é esse time que eu quero estar junto pelo resto da minha vida, que não meça esforços para estar junto. Mesmo quando eu não estou com uma camisa do São Paulo, eu sinto que eu levo o escudo dentro de mim, sabe? Então é essa relação que eu tenho com o São Paulo, com esse escudo aqui. Seja o primeiro título, seja o último da carreira, mas nós viemos aqui para ser campeão.
avião para conquistar. Olha os sonhos que a gente carrega, não só dos 60 mil caras, 70 mil que estão ali. O meu sonho de 20 anos atrás de ser campeão, vocês também carregam, e eu também carrego. Nada no mundo que pague o sentimento de subir esse túnel. Só sobe esse túnel os poucos que têm capacidade de subir, principalmente quando veste essa camisa. Com Deus, vivo, para vitória. Para mim, o São Paulo Futebol Clube é algo eterno no meu coração. Se eu não tivesse vivido, talvez, essa história dessa maneira, eu talvez teria alguma frustração no futebol. Porque eu sei que eu cheguei no limite que eu podia chegar. E sei que eu cheguei no lugar onde eu queria chegar. Eu não cheguei jogando futebol, que é um desejo de todo garoto. Eu cheguei jogando futebol no time que eu queria jogar. Quando eu saio do Morumbi, eu não imagino que eu possa voltar outra vez. Então eu vivo muito intensamente aqui dentro do São Paulo. Isso para mim é parte da minha vida, como eu ter que me alimentar, como eu ter que respirar. Isso para mim, cada vez que eu venho, me enche de orgulho, sem dúvida nenhuma. Me enche de emoção também. Mas é como se fosse a primeira vez de algo muito especial. São Paulo significa tudo. E como cultura, família, que eu vivi praticamente a minha vida aqui dentro, né? E me orientou em tudo. Então a gente, tudo que é hoje, que hoje vocês estão restituindo a gente também, tudo isso a gente deve agradecer ao São Paulo. Isso aqui para mim foi o começo, foi o meio, e hoje nós estamos aqui falando desse glorioso que tanto me ajudou. Então eu sou muito grato, eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo São Paulo Futebol Clube, por tudo que ele me deu. E eu procurei contribuir com o São Paulo com títulos, conquistando títulos e fazendo do São Paulo grande do jeito que ele é hoje. A minha vida pessoal, profissional, foi construída mesmo com muito orgulho no São Paulo, né? E eu defendo essas cores sempre. Minha vida, não tem jeito. Tem uma magia que isso aí não dá para explicar. Quer dizer, a minha relação com o São Paulo é carinho, identidade, não sei o quê. E a torcida é que dá a magia em tudo isso. São Paulo, São Paulo, meu amor, meu amigo, não abro, estou contigo, sou torcedor do tricolor. A massa São Paulina é mente muito fina, que torce na chuva ou sol, do futebol, do Patropi, só mais é o tricolor do Morumbi. É um orgulho, além da paixão. Tipo, às vezes o orgulho tá acima da paixão, não sei te dizer. Mas é aquilo que, tipo, admiração, você sempre viu como algo diferente. Então, é aquilo, você admira do mesmo jeito que você torce. Depois foi tri, e a multidão perplexa grita, vai ser hexa. Aqui vive o amor dentro do São Paulo Futebol Clube. Eu falo assim que, eu não sei, viver sem o São Paulo, para mim vai ser muito difícil. Porque é como se eu sou o São Paulo, eu não sou torcedor, eu sou o São Paulo Futebol Clube. A história do São Paulo, para mim, é bastante conhecida, porque joguei lá, trabalhei lá,
fui diretor lá e fui presidente. Então, praticamente, eu vivi a vida São Paulina, como eles falam. A minha geração é uma geração muito privilegiada, né, do São Paulo Futebol Clube. Porque, desde 77, quando conseguimos o primeiro título brasileiro de expressão realmente, né, foi hexacampeão brasileiro, tri-libertadores, tri-mundial, e eu vi tudo de perto, né, isso, acompanhei tudo de perto, né, que outro torcedor, né, numa relação com o seu time tem todo esse privilégio? Eu costumo brincar que eu sou São Paulo desde que nasci. Eu nasci com pele branca, olho preto, cabelo vermelho. Sendo São Paulino, mais uma vez, o que eu acho que tem de diferente é porque ele é o melhor, entendeu? É muito melhor. É ser São Paulino, ser paulista, paulistano. Para mim, o São Paulo é tudo isso. São Paulo, já diz tudo. É onde que eu vivo, é onde que eu moro. Então, ser São Paulino, para mim, é tudo. A minha maneira de ser paulistano, de agradecer a São Paulo, é ser São Paulino. Porque isso aqui tem as 3 cores desse estádio. Não se esqueçam nunca. São Paulo é São Paulo. O amor pelo clube, ele é eterno e inteiro. Ele é algo que não se desfaz. A minha história com esse clube, ela será levada até o fim da minha vida. Ô tricolor, clube bem amado, é a paixão. Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes é e sempre será o primeiro. Salve!